Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Betânia, sou assistente em administração e trabalho na Biblioteca Setorial Patos de Minas do Sistema de Bibliotecas da UFO. Agora eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, uso óculos, olhos e cabelos castanho escuros, estou com uma blusa roxa e ao meu fundo uma parede branca. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma capacitação do 6º Programa de Competência em Informação das Bibliotecas UFO, que tem o compromisso de ajudar estudantes, docentes, pesquisadores e pessoas interessadas na produção acadêmica e científica. Agora será apresentada a capacitação Base de Dados VILEX, Fontes Jurídicas para Pesquisa e Ensino, com Leonardo Oliveira, que é gestor de conteúdos da VILEX, mestre em Ciência da Informação pela Unesp, na linha de pesquisa Informação e Tecnologia e especialista em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Brasília. Pessoal, o link da lista de presença está disponível em notas compartilhadas e no chat. Preencham a lista para receber o certificado de participação que estará disponível a partir de dezembro na plataforma CIEX. Eu estarei acompanhando o chat e, caso tenham dúvidas, podem ir colocando por lá ou clicando aí na mãozinha para solicitar uma fala. Eu passo agora a palavra para o Leonardo Oliveira, né? Desejo as boas-vindas, nosso agradecimento por estar participando aqui conosco e desejo a vocês todos uma excelente capacitação. Muito obrigado, Betânia. Obrigado a todos e todas que estão presentes e também agradecer à biblioteca, né, para essa semana do livro, organizou esses treinamentos. Eu estou sempre à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre as possibilidades de pesquisa da VILEX. Bom, a gente já está com a tela compartilhada. Então, a gente combinou, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir questionando no decorrer da apresentação, da nossa conversa. Bom, o que a gente tem de novidades, né? Do último treinamento para cá? Bom, foram inseridos mais livros, obviamente a gente tem essa atualização corrente. Então, a gente tem hoje cerca de 3.100 títulos, tá? Então, deixa eu ir compartilhando aqui. Enquanto eu vou falando, a gente já vai visualizando aqui. A interface mudou um pouquinho, tá? Não sei se vocês perceberam, mas ela está em mudanças, a própria logo mudou. Por quê? Porque a gente está migrando agora para uma fusão que a gente teve, na verdade, foi uma aquisição com uma empresa canadense chamada Clio. Então, a gente vai continuar da mesma forma, oferecendo o mesmo serviço, agora de uma forma também mais integrada, com fluxos jurídicos e principalmente com a IA. Então, o foco, na verdade, da nossa capacitação vão ser as ferramentas que a gente pode utilizar para vocês fazerem a pesquisa de uma forma mais, digamos, que tenha mais sucesso nessas pesquisas, e as principais também questões relacionadas ao conteúdo, tá? Nós temos aqui, pela aba de menu, ela está aqui do lado esquerdo, a gente consegue ter acesso à pesquisa avançada, o índice e pastas, tá? A pesquisa livre ou rápida, ela sempre vai estar disponível aqui, então vocês podem pesquisar por título ou qualquer assunto que vocês queiram, tá? Então, de forma bem simples, podem colocar qualquer termo aqui, lembrando sempre que a VILEX ela sempre traz também outras jurisdições que vocês podem marcar também para pesquisar. Então, é uma plataforma que traz informações internacionais também. No entanto, a assinatura de vocês permite o acesso à coleção VILEX Brasil. Obviamente, ela já traz por padrão essas 3 jurisdições que fazem parte da coleção VILEX Brasil, tá?
E o restante, a gente tem recortes também, então provavelmente pode ser que vocês tenham acesso também a determinados documentos de outros países. Então, é interessante, por mais que a assinatura seja Velex Brasil, a gente consegue ampliar isso também, porque a Velex é toda aberta. Iniciando, é toda aberta para pesquisa, então qualquer tipo de pesquisa que seja feita aqui na barra de pesquisa ou na pesquisa avançada, é sempre importante lembrar que, por exemplo, eu vou jogar um termo aqui qualquer, violência doméstica, por exemplo, para a gente ver o que aparece sobre esse termo. Então, aqui, nessa tela de resultados, nós temos a possibilidade de ir filtrando, mas antes eu quero destacar esse botão aqui, tá? É mostrar resultados que não fazem parte do seu plano. Então, como eu falei, a questão das jurisdições trazem documentos que muitas vezes podem estar ali restritos a coleções locais, por exemplo, a Velex Colômbia, a Velex Chile, a Velex Espanha, a Velex Estados Unidos e assim por diante. Mas a Velex é toda aberta. Se você quiser fazer uma pesquisa para visualizar o que tem sobre determinado conteúdo em até outros países também, é possível que essa pesquisa seja feita, os resultados aparecem aqui dessa forma também. Agora, se você quiser restringir essa pesquisa, aí é só clicar nesse botão e ele vai restringir para documentos que fazem parte do plano específico, tá? Em relação aos resultados, aqui a gente já visualiza que ele trouxe toda a parte de leis, então você pode ir filtrando por tipos de documentos. Se nós clicarmos aqui em livros e revistas, ele vai restringir para livros e revistas, obviamente, e a gente consegue visualizar os títulos de capítulos de livro e de artigos de periódico que falam, de alguma forma, tratam sobre violência doméstica, tá? Então, essa barra sempre vão ser os filtros, e a gente sempre fala que a Velex possui uma pesquisa mais inteligente, digamos assim, por conta dos filtros que a gente oferece e por conta da opção que o usuário tem de fazer a pesquisa sendo mais geral e depois especificar, ou seja, do geral para o específico, ou também do específico para o geral, ou seja, você vai na pesquisa avançada, especifica aquele assunto que você quer, de forma, ou tipo de documento, a jurisdição, e depois eu vou mostrar como que funciona, e aí você consegue também fazer já logo a pesquisa do específico para o geral, né? Ou já especificar, na verdade, e depois você pode, obviamente, generalizar essa pesquisa também, tirando os filtros, tá? Então, como eu fiz aqui, marquei livros e revistas, eu posso voltar para a lista e marcar todos os conteúdos. Lembrando que a Velex ela é toda interligada, então qualquer tipo de conteúdo, mesmo na leitura de um livro ou de uma jurisprudência, você vai ter acesso à legislação que foi citada nessa jurisprudência e da legislação e jurisprudência que foi citada na doutrina. Então isso é muito importante dentro da área do direito. Quando a gente fala de informação jurídica, é importante que a gente sempre visualize essa integração com as fontes do direito, essas três principais, digamos assim, fontes do direito. Então, utilizar a tecnologia para interligar esses dados é nosso papel também, aproveitar os recursos que a gente tem tecnológicos para que essa informação, de fato, fique interligada. Então, quando a gente clica aqui em livros e periódicos, por exemplo, e acessa por exemplo, esse capítulo, que está vindo inclusive em espanhol, e aí a gente já pode até visualizar, está um pouco lento, mas, por enquanto, alguma dúvida? Por enquanto não, Leonardo. Colocaram aqui no chat. Colocaram tudo certo. Tá, ótimo. Obrigado. Bom, eu cliquei no primeiro, apesar, como a gente tem aqui também tribunais internacionais, a gente sempre tem que lembrar
que uma pesquisa em uma plataforma internacional, e vocês têm praticamente todos, por conta até do portal da CAPES, por ser uma universidade federal, vocês têm que aproveitar também essa questão de ter as bases de dados mais amplas, né, digamos assim, as mais renomadas, digamos assim, dentro do portal, e fora as outras que vocês assinam por fora também têm acesso. Então, é importante lembrar que a pesquisa, ela precisa ser muito bem pensada antes de fazer. Tanto a pesquisa aqui, tradicional, que a gente está falando, a pesquisa textual, quanto a contextual, que já usa a IA, quando vocês usam o ChatGPT, ou se usam ou não, mas que a gente também tem que pensar a forma de fazer prompt e tudo, para recuperar aquela forma, aquilo que a gente quer de fato. Aqui a gente está falando de uma pesquisa tradicional, mas ela envolve diversos fatores que são importantes também na hora de construir essa pesquisa. E a primeira delas é o idioma. Então, quando você pensa em pesquisar principalmente em outras jurisdições, e isso é muito importante para qualquer área, porque você, ao fazer um trabalho acadêmico, pode ser até um artigo para disciplina, que, digamos, não vai ser publicado, mas pelo menos ele tem um valor ali agregado para a disciplina que vocês estão cursando, ele sempre tem que ter documentos de outros países que tragam também outras visões, né, que não sejam especificamente só as nacionais. Então, qualquer trabalho acadêmico, científico, a gente tem. Então, portanto, as bases de dados são internacionais, geralmente, né? Então, você tem a facilidade, digamos assim, de buscar, por exemplo, no portal da CAPES, onde são milhões e milhões de artigos, você vai ter a possibilidade de buscar ali utilizando até mesmo só o inglês, tá? Por quê? Porque todo periódico você tem um abstract, que é o resumo, e tem em inglês, e tem as palavras-chave, que são em inglês também. Geralmente é obrigado você, mesmo se o periódico esteja em italiano, por exemplo, seja da Itália, um exemplo, você vai ter que fazer essa, digamos, a pesquisa em inglês também para recuperar. Recupera artigo em português também, o portal da CAPES, como eu sempre cito ele por conta da internacionalização dele, que a grande parte são de bases internacionais, você tem essa facilidade, digamos assim. Na Velex, e quando a gente fala em a área do direito, o que a Velex traz são fontes de recursos, são recursos de fontes oficiais ou de editoras. Então, uma editora, por exemplo, como essa, aqui, que está falando sobre a violência doméstica, ela traz o idioma original, mas a gente já pode ler automaticamente em português, tá? Essa versão, a gente tem o tradutor aqui ao lado, então a gente consegue clicar e traduzir, mas alguns títulos ou qualquer tipo de documento você já consegue visualizar isso de forma automática. Ele identifica que a gente está aqui no Brasil, e aí você consegue fazer essa leitura já em português. Se você quiser ler no idioma original, basta clicar aqui e fazer a leitura também. Então, já mostrando essa ferramenta de tradução que é possível você utilizar em qualquer documento da Velex, tá? Falando em questões de interligação entre os documentos, como eu falei, é importante mencionar esse recurso aqui que se chama VSite, onde você consegue visualizar toda a parte de legislação ou jurisprudência que foi citada no artigo ou no capítulo de livro. Então, eu tenho 4 legislações que foram citadas nesse artigo aqui, e eu consigo visualizá-las dessa forma, tá? Então, quando a gente estiver em um livro, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou passar para outra forma de busca também, que são 3 que a Velex oferece. A gente vai visualizar um livro em português para ver, aí ali a gente vê todas as funcionalidades. Mas antecipando, é possível salvar qualquer documento como favorito. Vocês têm um perfil específico, então vocês conseguem, específico, cada um tem um perfil, então se vocês entram até interessante essa questão do perfil,
se vocês entram pela conta do Google, que eu acredito que seja assim, o acesso também, depois a gente pode falar sobre o acesso, né? Acho que no final, de repente. Mas, de qualquer forma, todos vocês vão ter um perfil específico da Velex, então, onde você pode, por exemplo, criar pastas específicas, subpastas específicas. Então, eu quero tudo sobre direito digital, direito do trabalho, eu vou colocando e guardando meus documentos nessa pasta também, ou para leitura posterior, ou para organização também da sua própria biblioteca digital. Tá? Alguns documentos é possível imprimir, principalmente os de domínio público ou artigos de periódicos, também compartilhar e também fazer o download também. Tá? Então, esses botões aqui, eles sempre vão aparecer em qualquer documento. Aqui é sempre importante visualizar essa barra aqui superior, porque ela vai se comportar de acordo com o documento que você estiver lendo. Então, se for uma legislação, ela vai trazer as atualizações da legislação, a jurisprudência também, ela vai trazer mapa de precedentes, por exemplo. Então, aqui sempre ficarem de olho, porque vão estar, as fontes vão estar interligadas, e é por aqui que a gente consegue fazer também essa visualização dessas fontes interligadas. Tá? Embaixo a gente tem o tradutor, como eu falei, a questão de alterar fontes, etc., para aumentar, e o leitor também, que você consegue tirar a tela de trás para fazer a leitura mais clean, digamos assim. Tá? Então, até aqui tudo bem. A gente viu a pesquisa rápida, algumas funcionalidades já, falamos sobre estratégia de busca. Tudo ok? Sim, tudo ok. Eles estão falando aqui no chat. Perfeito. Bom, a gente pode visualizar o índice agora e depois a gente vai para a pesquisa avançada. O índice também é uma das formas de busca que a Velex oferece. São 3 formas principais, como eu falei. Existe a pesquisa rápida aqui em cima, que a gente tem que lembrar que sempre é importante visualizar que tipo qual a jurisdição que a gente está pesquisando. Exatamente, se a gente marcar e salvar como um padrão por exemplo, eu quero pesquisar na Nova Zelândia, e depois se for pesquisar um livro ou algo em português e tiver marcado Nova Zelândia aqui, provavelmente ele não vai ser encontrado, exatamente por conta da jurisdição que você marcou. Então, é importante sempre lembrar, e ele sempre vem por padrão, essas 3, como eu falei. Tá? O que a gente consegue também fazer com a pesquisa rápida ou na pesquisa avançada é salvar como alerta. Qualquer pesquisa que nós efetuarmos aqui na plataforma, deixa eu voltar aqui para os resultados, a gente consegue também voltei muito, só um minutinho. Agora, uma parte importante, então foi até bom acontecer isso, porque a gente não perde a pesquisa que a gente fez. Então, o histórico, como a gente tem o perfil específico de cada aluno, de cada professor, de cada bibliotecário, ou qualquer servidor, qualquer funcionário, seja ele administrativo, a gente vai ter também o perfil, qualquer pessoa pode usar a Velex, né, dentro da instituição. Então, o histórico está aqui, a gente acabou de fazer essa pesquisa há 15 minutos atrás, mais ou menos, e os resultados estão aqui salvos. A gente tem a opção aqui, quando a gente clica em perfil do usuário, de desativar esse histórico, né, que fique salvo. Acabamos de ver a importância de manter, porque se você fez uma pesquisa também, vamos supor, no início da disciplina, e quer refazê-la no final da disciplina para ver se tem documentos novos sobre aquele assunto, isso se você não ativou o alerta sobre aquele assunto específico,
é possível também refazer essa pesquisa utilizando o histórico. Então, o histórico, além de você salvar, ele é totalmente pesquisável também. É algo que é super difícil da gente encontrar em outras plataformas, porque geralmente ou você tem que ter um perfil específico, como a gente tem aqui na Velex, e a gente consegue até pesquisar por data. Então, se eu colocar aqui uma pesquisa que eu fiz dia 5 de novembro, eu consigo visualizar esses resultados e ele refaz a pesquisa e traz documentos novos também, dessa forma. Então, o histórico, para mim, é super importante, mas fica a critério também do usuário manter esse histórico ou não, tá? Essa parte dos resultados, como eu falei, a gente fez a pesquisa sobre violência doméstica, incluindo o Brasil, tribunais, toda a Velex Brasil, né? E aí recuperamos aqui 561 mil resultados. Então, eu quero salvar essa pesquisa como alerta. Basta eu clicar aqui nesse sino, nesse ícone que é um sino, ele vai criar os alertas. E como eu configuro esses alertas também depois? Eu posso clicar aqui na hora que eu criei, ou eu posso ir para aqui no perfil do usuário e gerenciar os meus alertas. Então, eu tenho vários alertas aqui que eu vou criando assim no dia a dia, e esse que a gente acabou de criar, eu posso editar e manter ele como a frequência diária ou mensal ou de outra forma que o usuário preferir também. Então, ele fica salvo toda vez que entrar qualquer documento que contenha esse termo, ou seja, na minha estratégia de busca que eu utilizei, a gente consegue também manter isso atualizado, tá? Então, o alerta funciona dessa maneira. O índice a gente consegue visualizar por tipos de documentos. Se abrirmos aqui a aba de conteúdo internacional, mesma coisa. Então, Estados Unidos eu abro, eu vou ver todos os tipos de documentos que tem também, tá? É possível fazer também por país da América do Sul e assim por diante. Mas a gente pode escolher, por exemplo, só livros e periódicos aqui do Brasil. Eu quero pesquisar só livros e periódicos do Brasil. Então, é uma parte também que... deixa eu voltar aqui. E aí ele está trazendo a listagem de títulos aqui também, que está na coleção Velex Brasil. Aqui a gente consegue filtrar por editora, por área do direito e a coleção também. Tá? Então o índice funciona dessa forma, é uma forma de visualização estruturada, ou seja, como os documentos estão organizados aqui dentro da Velex, e a gente vai agora para a pesquisa avançada. E aí, aqui na pesquisa avançada, eu vou retomar a questão do idioma. Isso é muito importante. E lembrando que a coleção Velex Brasil contém títulos também em outros idiomas, tá? Então, vocês mesmos que marquem aquele botão que não que vai restringir a pesquisa apenas à coleção assinada, a Velex Brasil também tem cerca de 500 títulos internacionais que também fazem parte da coleção Velex Brasil. E também a gente aqui pode utilizar como exemplo, eu quero pesquisar Estados Unidos, eu quero pesquisar, por exemplo, a Alemanha ou a França. Então, só aqui eu já tenho 4 idiomas diferentes, utilizando o alemão, o francês e assim por diante, né? Estados Unidos e o inglês e o português. Eu vou aplicar, só para mostrar para vocês a questão da tradução do termo de busca. Então, eu clico nesse botão e na pesquisa avançada, é aqui que a gente consegue, se eu não tiver a prática de pesquisa ali, para pesquisa rápida, para utilizar operadores booleanos, onde eu vou combinar palavras, eu vou extrair palavras, eu vou pesquisar o termo exato, eu vou pesquisar em outros idiomas, colocar os operadores booleanos para pesquisar em português, em inglês, em francês e assim por diante, eu posso fazer isso aqui de forma automática. Então, eu posso colocar a mesma, posso colocar até outra. Vou seguir na violência doméstica aqui, para a gente seguir o mesmo exemplo.
e eu posso traduzir até para 14 idiomas. Tá? Então, ao fazer a busca, deixa eu voltar aqui, ele trouxe aqui, aumentou de 500 e pouco para 808 mil, porque ele está traduzindo para qualquer idioma aquele termo, e aqui a gente pode editar essa tradução. Então, a gente verifica aqui em português, em inglês, domestic violence, espanhol, então está tudo certo. Eu posso fazer aqui, visualizar, não, eu quero tirar o Brasil, e visualizar os documentos internacionais aqui que aparecem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, esse artigo aqui da Emerald também, que é um periódico super importante dessa base de dados. Como eu falei, a gente consegue visualizar aqui o artigo dessa revista, e ele já está em português, tá? Então, eu posso ler no idioma original, então ele vem aqui, com todas as citações também marcadas, de acordo com o país de origem. Então, as citações, por exemplo, de legislação e jurisprudência, ele vai marcar e vai trazer aqui também no VSite. E aqui, essa parte do idioma, ele já apresenta em português. Eu tenho a opção também do texto paralelo, deixa eu dar só que você vai conseguir ler tanto no idioma original, como ao lado aqui, vai aparecer também, por conta da internet, eu acredito que esteja um pouco lento, mas ele vai aparecer também aqui para fazer a leitura em português, tá? Então, você tem essa visão também de texto paralelo, que é muito importante, até para treinar o idioma, né, também, se for o caso, tá? A pesquisa avançada, ela traz as opções de você colocar, por exemplo, se eu quiser só livros e periódicos, então aqui, como eu falei, você especifica mais, e todos esses campos aqui de busca trazem ajuda para você fazer a pesquisa. Então, aqui é onde você encontra os operadores booleanos, que são, de fato, onde você adiciona a palavra, pesquisa uma ou outra, extrai palavras, eu não quero essa palavra, eu quero essa só, menos essa. Então, você consegue montar buscas mais aprofundadas aqui, estratégias de buscas mais aprofundadas utilizando esses recursos, tá? Tudo isso pode ser feito na pesquisa livre também, mas aqui você tem essas, digamos isso, rotulado de forma estruturada, que é um pouco mais simples, né? Eu acredito que seja mais simples também para fazer a pesquisa, porque você divide por campos e vai... e na medida também que você quer só livros e revistas, ele abre filtros específicos, como autor, por exemplo, título, e aí você consegue pesquisar. Na jurisprudência, ele vai abrir tribunal, então você pode escolher os tribunais que você quer pesquisar, ele vai abrir, inclusive aqui a gente marcou outros países, né? Ele vai trazer também outros documentos também de outros tribunais. Então é possível filtrar de acordo com o tipo de documento que você está buscando, tá? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá. Pesquisa avançada, acho que está ok também. O índice a gente já viu, a pesquisa rápida também. Pelo índice, eu vou mostrar só um livro aqui específico, porque o foco geralmente é a doutrina, mas mesmo que a gente tenha o foco na doutrina, é possível nós pesquisarmos por... também as outras fontes vão complementar essa pesquisa, então é super importante ter jurisprudência também, legislação também, toda essa parte. Eu vou marcar só Brasil aqui para a gente visualizar os títulos. Ele está trazendo alguma inconsistência aqui, mas tudo bem. A gente consegue utilizar, caso esse título aqui, por exemplo, esse não é muito, esse é mais para concurso, mas a gente tem até título treinando para passar, né, não na concurso, mas na segunda fase da OAB. Súmulas, esse aqui pode ser interessante, mas só para mostrar
um livro nacional, onde a gente consegue também visualizar essas interações com a parte toda de legislação e jurisprudência. Esse título também ele é mais específico, mas lembrando que no Versátil você consegue ver essas interações até a linha do tempo das legislações que foram citadas também ali no livro, tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Direito digital. Vou abrir esse livro, Direito Digital e Inteligência Artificial. E até eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, porque a gente tem o Vincent também, mas o foco é mais na plataforma em si, tradicional. Se a gente clicar em Direitos Humanos e os Algoritmos da Vida Cotidiana, a gente clica num subcapítulo, lembrando que todos os capítulos são indexados separadamente, e isso traz uma precisão maior para a recuperação, ou seja, se eu pesquisar só sobre algoritmos e adoções, análise preditiva e proteção em crianças e adolescentes, por exemplo, eu quero saber sobre proteção de dados de crianças, esse capítulo vai ser recuperado independente do livro inteiro. Então, isso é bem interessante também, porque você tem uma precisão maior nos resultados. E aqui no Versátil, a gente consegue visualizar, como eu falei, a linha do tempo, por exemplo, do Código do Estatuto da Criança, que foi citado nesse livro, que está falando sobre a proteção de dados de adolescentes, né, e crianças. Obviamente, ele citou em 15 partes aqui, em 36, na verdade, foram citadas nesse capítulo, o Estatuto, e quando o livro foi publicado, a gente consegue visualizar aqui a linha do tempo que traz essa atualização dessa lei, do Código do Estatuto, até os dias de hoje. Então, eu posso clicar na lei, então ela está toda interligada, como eu falei, eu estava em um livro, agora eu estou em uma legislação, que é o Código do Estatuto da Criança. Eu posso seguir essa lei, se eu quiser, então toda atualização que ela sofreu, eu vou receber isso por e-mail também. E tem, por exemplo, as versões de como as atualizações foram feitas nessa legislação. Então, eu consigo visualizar aqui também a parte, por exemplo, essa parte verde que foi adicionada por essa lei aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como eu falei, sempre lembrando de visualizar aqui também essa parte superior, porque aqui a gente tem análise, saber o que ela modificou, foi modificada como, e citado por quais outros documentos também citam o Estatuto da Criança e do Adolescente dentro da VELEX. E aqui, no texto consolidado, quando a gente clica, ele vai aparecer dessa forma em um primeiro momento. Também é possível, por exemplo, verificar o artigo 2º foi citado nessa quantidade de sentenças, nessa quantidade de doutrinas e nessa quantidade de notícias, por exemplo. Então, às vezes, a sua pesquisa é específica sobre um artigo de determinado código ou lei específica, e ela também pode ser mapeada dessa forma aqui automaticamente. Tá? Isso entra um pouquinho já nessa parte de aprendizagem de máquina que está dentro da IA, e a gente vai só mencionar que o Vincent, que é a nossa IA de fato generativa, ela foi construída, e aí eu vou só mostrar para vocês como que ela funciona, porque ela se baseia exatamente no que foi, em tudo que eu mostrei até agora. Então, ela se baseia em todo o conteúdo que a VELEX tem, só de títulos são mais de 20 mil nas coleções como um todo, tá? Na coleção VELEX Brasil são 3 mil títulos. Esse material está passível de ser recuperado também pela IA, ou seja, quando a IA faz pesquisa, ela vai trazer, quando você faz a pesquisa na IA, ela vai fazer também essa análise na doutrina. Isso você não consegue fazer em lugar nenhum, só aqui na VELEX. A parte também da pesquisa, ela vai analisar a legislação e jurisprudência também. Então, só para mencionar que a IA, ela tem que ter documentos, está cada vez mais, mais difundido, que a questão
de você ter uma base de dados por trás da IA é a que vai trazer, de fato, a confiabilidade na resposta que você precisa. Então, se a gente estiver falando sobre uma IA dentro da medicina, é importante que ela tenha essa base por trás de confiança, onde ela pode fazer até diagnósticos mais precisos ou algo assim. Da mesma forma, na área jurídica, que são duas áreas mais sensíveis, digamos assim, a IA tem que ser trabalhada dessa forma. E a Velex trouxe isso porque a gente tem documentos do mundo inteiro, então você consegue até fazer comparações entre jurisdições, então isso é bem legal porque você tem uma possibilidade de ter respostas mais confiáveis utilizando a IA para o seu dia a dia de pesquisa também. Aqui a gente traz também outros fluxos de trabalho, que eu não vou entrar em detalhe, mas eu queria mostrar para vocês também como está funcionando o Vincent e já finalizar a nossa capacitação. Se alguém tiver alguma dúvida ou tiver algum comentário, eu estou à disposição. Acho que a gente passou pelas principais características. A página inicial vai sempre mostrar as adições, né, em formato de feed, ou seja, tudo que entra de título novo, ou de periódico ou de livro, a gente consegue visualizar por aqui. A Edit SoverX, você vai conseguir ver os documentos que você segue. Então, eu sigo várias leis aqui e também periódicos. Então, eu sigo periódicos porque quando acrescento essa revista é importante para mim, eu vou, assim que ela é atualizada, eu recebo isso por e-mail também. Tá? Então, são recursos que ajudam, auxiliam a vocês a ficarem atualizados ali em determinado tema ou determinado preferência que vocês tiverem. Então, essa customização ela é super importante também para que vocês aproveitem de forma mais completa a plataforma. Tá? Então, é possível também saber utilizar esses recursos. E as pastas, para finalizar, onde a gente consegue visualizar as pastas que a gente criou e os documentos que a gente guardou em cada pasta, e também os favoritos, e documentos com marcações também, que na leitura do livro eu acabei passando, mas é possível também utilizar qualquer tipo de documento, você consegue também fazer destaques ou anotações, passando o mouse em cima, selecionando o texto, tanto em PDF quanto em HTML, você vai conseguir também fazer essas anotações e tudo fica salvo aqui em pastas, tá? Nesse link aqui. Então, acredito que a gente tenha passado por todas as principais características, eu acho que até para a estratégia de busca também, para melhorar essa questão dos resultados, a questão dos idiomas, operadores booleanos. O que é mais importante é a gente sempre pensar, antes de qualquer busca, em como a gente vai fazer essa busca. Qualquer pesquisa acadêmica, inclusive, ela tem na literatura de metodologia científica, de como a gente vai estruturar a estratégia de busca, né? Então, se a gente pensar sempre aqui, obviamente, a gente fez algo mais simples, né, sobre violência doméstica, por exemplo, mas existem pesquisas que demandam mais experiência ou mais atenção nessa questão da estratégia de busca, que eu considero mais importante de tudo, mas a Velex traz ferramentas que auxiliam que essa estratégia seja feita de maneira mais branda, que não tenha aquela dificuldade, né, como a gente viu ali na pesquisa avançada, tudo separado, e você não precisa ter aquela expertise de pesquisador avançado, mas, obviamente, se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que os nossos colegas, né, bibliotecários e bibliotecárias, podem ajudar nessa questão com certeza, que também tem a parte de pesquisa ali, que eu tenho certeza que eles estão sempre atualizados e sempre com essas capacitações também a gente consegue chegar a esse sucesso na recuperação da informação. Então, eu estou à disposição para perguntas, comentários. Temos comentários aí no chat, Leonardo. Foi falado muito bom, muita clareza na exposição.
Ah, que bom. A Valéria ainda comenta, né? Adorei a palavra customização, ainda não tinha visto o emprego dessa palavra na área científica. Amei, sou artista e uso muito customização de tecidos, tintas e etc. Legal. Ah, ótimo. É exatamente isso, Valéria. A customização, ela atende também, né, dentro dessa, ela vem também dentro da TI, ela na verdade se aplica a qualquer área. É interessante você falar sobre a questão da customização de tecidos e tintas para a sua área de arte, que é legal. Exatamente, a gente tem a possibilidade de customizar também da forma que você quiser qualquer sistema. Então, qualquer sistema não, mas pelo menos a Velex a gente tem essa preocupação que o usuário se sinta mais, digamos, até especial, porque ele vai ter o perfil dele, ele pode montar aquela biblioteca digital de acordo com a trajetória acadêmica dele, né, da onde ele vem desde o início ali do curso, até ele chegar na pós-graduação, mestrado, doutorado, ele sempre pode utilizar a plataforma para ir criando essas pastas e salvando ali algo que é muito complexo. Eu sempre falo isso também em pesquisa, é você organizar o que você encontrou. Então, a gente tem várias outras ferramentas, tá? Para organizar isso, mas quando você tem uma plataforma que você pode utilizá-la já ali, por isso que a gente deixa a plataforma toda organizada e na verdade, utiliza mecanismos para que o usuário não precise sair dela para fazer outros tipos de interações. Então, a gente vai ter a tradução dentro, vai ter a parte de salvar em pastas e tudo, obviamente, pela própria plataforma, e como qualquer outra base de dados, pelo menos a maioria, você vai conseguir fazer integrações com outros serviços, por exemplo, de referências, como o RefWorks, por exemplo, que é um serviço também bem interessante, onde você consegue organizar as suas referências para não se perder depois, porque essa fase depois que você faz a sua pesquisa, você esquece onde salvou, qual o nome do arquivo que você salvou, isso também é super importante. Não é só a estratégia de busca, não é só a leitura que você vai fazer, não é só a interligação entre a plataforma, mas como você organiza essa informação depois. Né? Então, ali, eu salvei no meu computador, mas agora a gente tem o OneDrive, que eu salvei no OneDrive, eu salvei no computador, na pasta C, no download, eu não sei onde está. Por mais que a gente tente se organizar, a gente tem pressa em terminar, e isso acaba atrapalhando a nossa, digamos, essa trajetória dentro da pesquisa. Por isso que eu acho e eu acredito que essas ferramentas de possibilidade de customizar para o usuário ali, para ele se sentir ali mais acolhido, inclusive, são super importantes. Desculpa falar, falei muito aqui, mas é isso. Acho que foi bom esse comentário porque a gente comentou dessa parte posterior à pesquisa, né? Então, Rodrigo, estilo administrador, onde podemos consultar a estatística de utilização, acesso. Sim, Rodrigo. Ah, pela biblioteca, quem são os administradores conseguem visualizar, sim, as estatísticas pelo acesso, e eu posso passar para vocês também quando vocês, a parte de estatística e também até de auxílio ao usuário, né, recuperação de senha, se for o caso, a gente consegue sim. Então, eu posso colocar também você como administrador, Rodrigo, ou a gente pode ver quem são os administradores também para passar essa parte para vocês, tá? Mas tem sim. E o uso de vocês é bom. A gente precisa fazer exatamente isso, mais capacitações e tudo, mas tem um uso bem interessante. Disponha, Rodrigo. Tem mais alguma dúvida? Alguém? Acho que a Yara está digitando.
Ah, então, Yara, ótima pergunta. Talvez a Betânia, não sei, o acesso tem sido feito pela. Não, pela CAPES. A Velex não está na CAPES, ela se acessa de forma separada. Mas você consegue acessar a Velex aí na instituição, utilizando a conta mesmo do Google, porque vocês têm, né, o G Suite, né? Certo, Ana Maria. Então, o acesso geralmente é feito. Deixa eu, talvez tenha algum link na página da biblioteca que vai direcionar isso. Então, Leonardo, lá na página da biblioteca, no portal da pesquisa, tem o link. A minha dúvida é se ela estava no portal de periódicos CAPES também, tá? Tá, perfeito. Então tá, não, na CAPES não, pode ser que alguns artigos estejam na CAPES também, como a gente sempre fala, as bases elas também, por isso que você tem que escolher na própria CAPES, você pode fazer a pesquisa em todas as bases ali, mas, por exemplo, eles têm um mecanismo de busca, onde você pode buscar pela base que tem, né, específica. Eu quero pesquisar em determinada base. E você consegue pesquisar só nessa base. Se você for pesquisar em outra base, o periódico pode estar ali nas duas. E isso acontece na Velex também. Então, principalmente periódico. Pode acontecer de ter periódico que esteja na CAPES também e vice-versa. Tá? Tá, Rodrigo, com certeza. Pode ser. Até eu estou, acho que devendo, né, a gente mandar as estatísticas também, acho que desse mês. Mas eu coloco sim. Me manda um e-mail, por favor. Pode ser? Ótimo. Então, tem mais alguma dúvida, algum comentário? A dúvida é se você vai sortear para nós, Alexia. Podemos sortear. Como que vocês querem fazer o sorteio? Tem a lista de presença? Tem a lista de presença. Deixa eu baixar ela aqui. Será que todo mundo já preencheu? Eu mandei novamente aí. Mas eu posso tirar aqui, salvar o nome dos participantes mesmo, que aí salva no próprio sistema, né? Ah, sim. Mas só que não aparece os números. Então, escolhe alguma maneira de sortear. Tem quantas pessoas? A gente pode colocar, se quiser, os números também. Porque a lista está em Excel, ou senão eu mando para vocês e vocês definem aí um dia como que vocês, não sei, como que vocês preferem. Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Valeu, Nelson. Eu sugiro a lista, Yara, quando você pegar a lista e baixar, ela sai uma sequência, não sai dos nomes? Uhum. E aí, você fala um número de 1 a tanto, né? Qual que é o total, e fala esse número. Um número qualquer. E depois você confere pela lista. Na sequência, você conta 1, 2, 3, até chegar ao número que foi falado. Pode ser. Aí eu compartilho aqui a lista com vocês. Só que tem que ser antes, tem que ser depois. Primeiro ele fala, depois ele apresenta a lista. Isso. Então, qual é o total?
até o número 21. 21? Então, eu vou falar o número. A gente não precisa do sorteador, porque eu não estou vendo a lista, então eu vou falar o número 7. Peraí que eu vou compartilhar a lista aqui, porque aí a gente vê junto, pode ser? Pode ser. Pode. Vou tirar a tela aqui. Eliane. Pessoal, vocês estão vendo a lista aqui, ó? Sim, estamos vendo. Sim. Aqui, ó, uma. Aqui, ó, aqui está ordenado pelo primeiro nome, né? E tem o último nome. Qual que vocês querem? Vamos ver. Se você quiser me mandar essa... Bom, vocês que sabem. Tem 2 jeitos a lista, né? Pois é. É porque também tem meu nome, né? Então, assim, se eu ganhar, eu não tenho como nem me presentear. Mas a gente pode... minha sugestão, tira meu nome, me manda essa lista, eu vou ordenar e vou fazer o sorteio pelo sorteador. Pode ser? Pode. Uhum. Posso te mandar no e-mail? Pode ser. Te enviei aí, tá, Leonardo? Tá, deixa eu ver quem chegou aqui. Eu vou baixar, vou colocar aqui os números e a gente faz... pelo sorteador. Bem, podia colocar o meu aí, ó. Podia Pode ser colocar. antes do mês, né? Esse mês é meu aniversário, não tem direito, não. Mas aí a gente vai entrar num páreo, né, Yara? Podia, se antes você não falasse. Aí tem briga. Então, aqui tem 2 listas, né? Uma ordenada pelo último nome e a outra... Tá. Então, pelo primeiro nome. Tem Vitor, a Débora, Sara também, que não preencheram o nome completo, mas eu vou tirar o meu, vou jogar aqui no Excel e numerar, e vou compartilhar com vocês. Aí a gente faz o sorteador, que aí fica mais justo. Pode ser assim? Por mim, é assim. Pode. Tá. Pode sim. Então a gente tem 20 nomes. Eu tirei o meu. Eu também queria ganhar, mas... eu vou compartilhar aqui a tela do Excel para vocês verem o nome. E aí, vou compartilhar a tela toda, tá? Só um minutinho. Vou te passar novamente como apresentador, tá? Tá bom.
Prontinho, agora você consegue compartilhar. Tá, peraí. Cancelar. Ainda não consigo. Terceiro aí, você não consegue? Do lado da câmera? Porque você está apresentando. Vou colocar ele como moderador. Vou colocar. Ou Mas ele tá talvez como porque você moderador. esteja apresentando, não sei. Não, essa imagem é só de fundo da sala, não é apresentação, não. Aí Tá vou bom. ficar como apresentador e moderador. Seria para conseguir compartilhar a tela. Engraçado. Consegui. A tela inteira. Estão vendo a tela, né? Sim, O que a gente tem aqui são os nomes em ordem alfabética, tá tudo ok, tá tudo, né? Todo mundo. Tudo ok? Estão vendo aqui, né? De 1 a 20, sim. tá? Aí eu venho aqui no sorteio, vou colocar aqui entre 1 a 20. Sortear agora. Resultado do sorteio 12. Quem é o 12? Stephanie. Merecido! Uhul! Adorei. Eu sou a Valéria e trabalho com a Stephanie. Estou muito satisfeita. E ela falou que ia ganhar, hein? Ela que falou? Falou. E olha que legal. Que a gente fez de forma, né, bem justa. E parabéns, então. Parabéns, Vou preparar Valéria. aqui certinho e eu mando. Aí a gente vê como que a gente manda, se vai para a biblioteca ou vai direto para o seu endereço, a gente vê aqui, tá bom? Parabéns. Então tá. Tá bom, tá ótimo. Nossa, e eu tava numa ilusão que ia ganhar. Nós estamos só nas risadas. Vamos fazer a próxima, a gente vai sorteando e também acho que isso movimentando, né? Também a gente marca para fazer uma capacitação mais, de repente, até presencial, né? Como vocês quiserem. Eu acho que é interessante também chamar os professores, tudo, de repente fazer no departamento, e a gente faz o sorteio lá também. E é isso, eu acho que, como eu falei, estou à disposição sempre que precisarem, tá? E a gente vai sempre conversando aí. Tá ótimo, Leonardo. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Então, tchau. Tchau, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Muito Obrigada. obrigada pela presença, viu, Leonardo, pela parceria, pela sua valiosa contribuição. Agradeço também a presença de todos aqui. E eu gostaria de convidar todo mundo para continuar acompanhando a programação do pós Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, de 10 a 14 de novembro, no nosso site bibliotecas.uf.br, tem toda a programação, as informações, vai ter muita coisa legal também. E também acompanhando pelas nossas redes sociais, vocês também conseguirão essas informações. Lembrando que esse treinamento vai ser disponibilizado depois no YouTube das Bibliotecas UFO. E é isso. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Betânia. Tchau, até a próxima.